A graça foi dada ao apóstolo Paulo. Esse é o título da nossa leitura e nós vamos ver as confirmações através do que o próprio apóstolo Paulo falou. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 diz o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Todos nós sabemos que esse fundamento era o próprio Evangelho, era o próprio Cristo que Paulo estava anunciando. Paulo anunciava Jesus ressuscitado e os apóstolos, os demais apóstolos, anunciavam a Jesus de Nazaré. Ainda, os demais apóstolos ainda anunciavam Jesus de Nazaré. Enquanto Paulo anunciava para os gentios e alguns judeus que o davam ouvido, Paulo anunciava a grande bondade de Deus, os demais anunciavam a circuncisão, ou seja, ter que passar ainda por cerimônias, sacrifícios e rituais. Já Paulo anunciava tudo isso já aniquilado. Ou seja, Paulo anunciava que você não precisava mais de cerimônia, mais de sacrifício, mais de rituais. Você não precisava mais viver debaixo de lei. Louvado seja o nome do Senhor. Você não precisava mais que alguém colocasse leis sobre o que vocês devem fazer. Era o que Paulo anunciava e nós já falamos a respeito disso. Mas vamos meditar no que Paulo falou. Segundo a graça de Deus que me foi dada. A quem foi dada a graça de Deus, irmãos? Você que nos acompanha ali através da rede social. Paulo está afirmando aqui, está falando que a graça de Deus foi dada a ele. Louvado seja o nome do Senhor. E disse Paulo: pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. Aí ele diz: e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edificar. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, o tempo que ele passou como Saulo de Tarso foi resistindo a Deus. Resistindo a Deus. E ele resistiu a Deus durante algum tempo, até chegar o dia que Deus disse: daqui não passa mais. Você agora não vai mais perseguir os meus filhos. Agora de perseguidor, você que vai ser perseguido. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 4 e 5, diz assim: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Meu irmão, Paulo resistiu durante muito tempo. Saulo de Tarso, perseguindo o povo de Deus, perseguia todo aquele que falava o nome de Jesus. E duro foi para ele resistir, porque sofreu muito por amor do próprio Evangelho de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí até chegar o momento em que Paulo, Deus pegou Paulo e levou
até o terceiro céu, para que lá ele recebesse a abundância da graça e agora pudesse dispensar esse evangelho maravilhoso. Paulo recebesse o evangelho da graça de Deus para poder divulgar esse evangelho. Paulo não precisou de que ninguém os ensinasse, porque o próprio Deus foi quem o capacitou. Aí nós iremos ler 2 Coríntios, capítulo 12, verso 2 e 4. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 ao 4. Ele disse aqui em Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12. Gálatas capítulo 1, verso 11 e 12. Você que tem sua Bíblia em casa, acompanhe conosco aí. Louvado seja o nome do Senhor. Abraço a todos os irmãos aí em São Paulo também acompanhando nossa live ao vivo. Também nossos irmãos aqui no Rio Grande do Norte, também em Fortaleza e no Pernambuco. Temos irmãos aqui no Paraíba também acompanhando. Nosso agradecimento a todos os irmãos que estão fiéis, divulgando o Evangelho de Cristo. Bom, aí Paulo disse aqui: mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi, disse Paulo, nem aprendi, continuou ele falando, de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Olha, meus amados irmãos, que coisa maravilhosa disse o apóstolo Paulo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim, olha, se Paulo disse que o evangelho que por ele foi anunciado, é porque tinha alguém também anunciando outro evangelho. Tinha ou não tinha? Ele falou, é a colocação dele. Ele disse, olha, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Amém? Por quê, amados irmãos? Tinha outros anunciando o evangelho. Tinha Gálatas 2:11, Paulo vai dizer que enquanto ele anunciava o evangelho, os outros irmãos apóstolos Paulo anunciava o evangelho da incircuncisão, eles anunciavam lá também o evangelho da circuncisão. Está bem claro? Amém? Então Paulo disse, eu não aprendi com nenhum homem natural. Ele não podia dizer isso quando era Saulo, porque ele tinha aprendido a lei com Gamaliel. Mas agora Paulo, ele disse, eu não aprendi com homem algum. Não aprendi com homem. Ele segue falando no 12, porque não recebi, nem aprendi de homem algum. Olha só, ele não aprendeu com Tiago, ele não aprendeu com Pedro, ele não aprendeu com João, com ninguém. Mas como foi que Paulo recebeu esse evangelho da graça de Deus? Mas pela revelação, como disse ele, pela revelação de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Revelação de Jesus Cristo, ou seja, Jesus revelou a Paulo o evangelho de Cristo. Meus amados irmãos, é tão interessante que Paulo disse, olha, nós servimos ao ressuscitado. Meu irmão, se hoje isso forma um bolo na cabeça dos crentes, tu imagina naquela época.
eles ouvindo isso de Paulo, Paulo dizia: olha, Jesus de Nazaré teve o tempo dele, ele morreu. Agora nós servimos o que ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor, para todos sempre. Romanos 7, versículo 4. Nós vamos dar uma olhadinha lá bem rapidinho no que Paulo falou. Olha só que coisa linda. A linguagem aqui, que eu tenho aqui nas mãos, eu tenho algumas coisas que eu fico, que deixa a desejar, mas diz o seguinte: o mesmo aconteceu com vocês, meus irmãos, linguagem de hoje, do ponto de vista da lei, vocês também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo, e agora pertencem a Ele, que foi ressuscitado para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus. Então, a linguagem de hoje, mas a Almeida tradicional, ela diz: vocês pertencem ao que ressuscitou. Aqui também está falando parecido. Amém? Então, quando Paulo chegou com essa mensagem, meus irmãos, era duro para que as pessoas ouvissem e entendesse essa mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês vão perguntando o porquê foi um pequeno problema aqui, irmãos, na transmissão. Nós já voltamos aqui, os irmãos aí, nossa irmã Carla Santos, graça e paz a todos os seguidores de Cristo. Amém? Nossa irmã Carla Santos. Bom, nós vemos que até o apóstolo Paulo, da circuncisão, reconheceram, até os apóstolos da circuncisão conheceram a graça que foi dada a Paulo. E onde é que nós vamos ver? Eu citei agora há pouco, Gálatas capítulo 2, verso 9. Você que está acompanhando aí, Gálatas capítulo 2, verso 9. Amém? Gálatas capítulo 2, verso 9. Diz assim o Evangelho: e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como colunas, olha, eram pouca coisa, hein? Tiago, Pedro e João, eram considerados como colunas. A graça que me havia sido dada, disse Paulo, deram-nos a destas, que é as mãos, e em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e ele aos da circuncisão. Por que isso, amados irmãos? Porque naquela época em que Paulo estava vivendo ainda, havia ainda, o templo estava de pé, a religião judaica muito forte ainda naquela época. Então estava na mudança, né? Estava na mudança, Jesus já tinha morrido, mas eles continuavam, porque o templo estava de pé, e esse templo só ia ser destruído no ano 70. Então havia ainda essa mistura. Mas Paulo, juntando com os da circuncisão, disse: olha, pronto, nós vamos para... E o próprio, aqui diz que é o próprio Tiago que tomou essa atitude. Porque ele só entendia o evangelho da circuncisão, que aprenderam com Jesus de Nazaré, né? O que ligar na terra será ligado no céu, tem que perseverar para ser salvo, tem que se batizar, essas coisas, tem que participar das cerimônias judaicas, participar de Páscoa, Jesus participou, participar do batismo, Jesus foi batizado. Então eles aprenderam todas essas coisas aí e continuavam anunciando isso aí, enquanto Paulo, por outro lado, anunciava que essas coisas não mais tinham valor algum.
Amém? Aí lembro um tempo em que nós, ainda leigos, né, como éramos no Evangelho de Cristo, tínhamos a famosa Santa Ceia no nosso meio. E aí os irmãos que estão aqui vão lembrar que na época foi combinado que um lado da bandeja tinha que ser vinho e o outro lado da bandeja tinha que ser suco de uva. Os irmãos lembram disso aí? Então, tudo dividido e ainda permanecia dividido. Aqui Paulo e Barnabé estavam aqui, queira ou que não queira, dividido dos demais apóstolos, porque eles não aceitavam o que Paulo anunciava. E Paulo, por sua vez, como era um homem espiritual, eles eram carnais, eles não tinham como receber a mensagem de Paulo, porque eram carnais. E havia, portanto, essa diferença entre os apóstolos da circuncisão e o apóstolo da incircuncisão, que era Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso irmão Samuel Pereira, graças e paz, a paz do Senhor, meu irmão. E aí Paulo disse aqui bem claro, eles deram as mãos e disseram: olha, nós vamos para os da circuncisão e vocês vão para os circuncisos, né? Louvado seja o nome do Senhor. E assim eles procederam, né? Foram anunciando. E isso terminou aí lá por volta do ano 70, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, anunciavam a graça para os gentios, dizendo, olha só, Romanos capítulo 6, versículo 14. Você que nos acompanha aí, tem sua Bíblia, Romanos capítulo 6, verso 14. Diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso Paulo falando aos romanos, porque não tinha mais como quem vive debaixo da graça de Deus ser pecador. Vocês lembram que Pedro disse lá, João falou, primeira carta de João, capítulo 1, verso 8, João disse, olha, aquele que disser que não tem pecado é mentiroso e não há verdade nele. Por que João falou isso? Porque João era o pregador da circuncisão. Espero que você que esteja aí me assistindo, né, esteja acompanhando, esteja entendendo. João falava daquilo que ele aprendeu com o próprio Jesus. Então João não poderia dizer que os judeus não eram mais pecadores e que ninguém não era mais pecador, porque ele não sabia. Já Paulo chegou, em Hebreus capítulo 9, verso 26, diz que o próprio Jesus aniquilou. Olha que Paulo, enquanto João dizia que o homem era pecador e quem dissesse que não era pecador era mentiroso, Paulo agora dizia, olha, não existe pecado porque Jesus aniquilou o pecado na cruz. Hebreus capítulo 9, verso 26. Ele aniquilou, aniquilar é destruir. Paulo sabia disso, porque tinha recebido por revelação do próprio Jesus. Já os demais ainda se julgavam pecadores e que também as pessoas eram pecadoras, porque não tinham recebido. Enquanto eles tinham recebido ensinamento do homem Jesus, né, e Paulo agora recebeu a abundância da graça do Cristo ressuscitado, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto os judeus pregavam que tinha que ir ao templo, Paulo agora dizia, templo não existe mais, porque quem é o templo é você. Olha a diferença que havia. Vocês estão entendendo? Enquanto as pessoas diziam assim, olha, vocês têm que ser obedientes aos vossos pastores. Paulo disse, não, obediente aos vossos pastores. Paulo chegou com essa mensagem. Quem é o teu pastor? Jesus? Então obedeça a ele. Louvado seja o nome do Senhor.
Graças a Deus. Um abraço, meu irmão Neilton Cardoso, aí do Rio de Janeiro, divulgador da mensagem do Cristo ressuscitado, a qual nós aqui diretamente em Natal, Rio Grande do Norte, também anunciamos. Louvado seja Jesus para todos sempre. Então nós vamos ver aqui, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo de vós quem? Vós os que entenderam. Porque se você não entendeu, você se ainda acha pecador. Eu não estou fazendo sacrifício, eu tenho que ir para a minha igreja, eu tenho que fazer um propósito, eu tenho que subir ao monte, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo para deixar o pecado. Mas enquanto os de mente iluminada já entendem que nunca foram pecadores, amém? Que foram agraciados pela grande bondade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí chega Paulo agora com uma nova mensagem, dizendo, eu até citei antes, mas vou ler agora para os irmãos, de Hebreus capítulo 9 e 26. Enquanto o nosso irmão lá pregava a circuncisão, trazendo regras, cerimônias e outras coisas mais para cima dos gentios, o nosso querido irmão, apóstolo Paulo, trazia uma notícia nova. Amém, irmã Vanilda, divulgadora do Evangelho de Cristo. Graça e paz, amados irmãos, melhor tarde aí para os irmãos aí no Rio de Janeiro, em São Paulo, nosso irmão Léo Souza em Belo Horizonte, nosso irmão Jorge Valente e sua família abençoada, meus irmãos aí de Pernambuco, Jaboatão dos Guarará, nossa saudação, nossos irmãos aí de Jacuípe, Alagoas também, nossa mensagem, nosso abraço aí para todos os irmãos. E agora disse Paulo à igreja, Hebreus capítulo 9, verso 26, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, disse Paulo. Mas agora quando, meu irmão? Olha que coisa maravilhosa. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado. Aniquilar é destruir. Ele destruiu. Amém? Os judeus ficaram livres de pecado, porque Jesus na cruz destruiu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas só o apóstolo Paulo, que recebeu a abundância da graça, que podia falar dessa maravilha, irmão. Só ele, irmão, porque os demais que aprenderam com homens, eles só podiam anunciar o que aprenderam, que era circuncisão, era rituais, era cerimônias, era sacrifícios, era templo de pedra, era Páscoa, só essas coisas, meus irmãos. Mas Paulo não. Paulo agora, com a mente transformada, anunciava a Cristo, o ressuscitado. E ele disse, olha, ele apareceu para destruir o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Pelo sacrifício de si mesmo. E uma coisa interessante, irmão, que Jesus não perguntou a ninguém, vocês querem que eu seja sacrificado pelo pecado de vocês? Ninguém. Simplesmente ele foi lá e se sacrificou. Ele a si mesmo se sacrificou pelo pecado dos irmãos, nossos irmãos judeus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E agora a gente traz meu amigo Antônio Marcos, nosso abraço, meu querido irmão, melhoras para você. Que Jesus continue restaurando sua saúde, você é uma bênção de Deus, e em breve estará conosco aqui, falando da maravilha que Deus fez na tua vida, e também louvando o Senhor. Amém, meu irmão Antônio Marcos? Um abraço bem forte, meu querido. Deus já havia nos predestinado para sermos santos e não pecadores. Amém? Deus já tinha feito isso. E aí, quando foi que Deus tomou essa decisão? Efésios capítulo 1, verso 4. Efésios capítulo 1, verso 4, Paulo chegou e disse para a igreja:
como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Deus, ele nos elegeu nele quando você confessou Jesus? Não, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus já havia decidido que você seria santo aqui em pleno século 21, santo e irrepreensível. E na tua geração, você iria entender a grande maravilha de Deus, que é, como disse Paulo, Cristo em nós, esperança da glória. Louvado seja o nome do Senhor. E aí segue Paulo falando, 2 Coríntios capítulo 5, versos 17 e 19. Nós estamos já encerrando, irmãos. Tempinho aí para os irmãos aí encontrarem nas suas Bíblias, né? Você que nos acompanha, Vanilda, os irmãos aí, demais irmãos que queiram colocar versículos aí, pode ficar à vontade. Estamos aqui para divulgar o Evangelho de Cristo, que há muito tempo esteve oculto, né? Mas agora está claro, revelado a todos quantos recebem o Evangelho da incircuncisão. Bom, disse Paulo à igreja lá, 2 Coríntios capítulo 5, versos 17 ao 19, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. A religião ama esse versículo, porque ela diz que você está em Cristo é você mudar o teu comportamento físico, mudar tuas roupas, mudar tua maneira de falar, mudar teu comportamento. Vamos lá. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e esse tudo se fez novo. Passou lei, passou-se cerimônias, passou-se rituais, passou-se cerimônias, passou-se dogmas de homens, passou-se. Agora é o Espírito de Deus que em você habita, que te capacita e que te ensina tudo quanto é necessário para a vida eterna. Então ele diz: se alguém está em Cristo, preste atenção. Estar em Cristo não é fazer parte de um sistema religioso. Estar em Cristo é estar em Cristo. Você está em Cristo na sua casa também. Você está em Cristo onde você estiver. Então, se você está em Cristo, nova criatura é novo pensamento, é graça, é evangelho da incircuncisão, é vida, verdadeira vida em Cristo Jesus, um novo entendimento, uma nova concepção. Tudo se faz novo na tua vida, realmente, para quem está em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele segue falando: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Espera aí, irmãos, aqui está dizendo que ele nos reconciliou, está no verbo passado. Amém? Ele nos reconciliou. Não está dizendo que ele vai te reconciliar, porque o que a religião diz é: olha, não se conserte com Jesus, se reconcilie hoje com Jesus. Mas aqui diz no verbo passado que, olha, tudo provém de Deus, que nos reconciliou. Tudo foi Deus que fez, nada do homem. Eu aceito Jesus. Não, Deus nos reconciliou. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Ele não reconciliou você com uma religião. Ele não reconciliou você com um ministério religioso famoso. Não. Ele reconciliou você com Ele mesmo. Ele disse: olha, agora vocês são nova criatura. Eu fiz isso aí. Eu elegi vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fiz. Tudo é Deus, nada o homem. O homem que se põe no altar, se põe no púlpito e ali se enche
do que eles chamam de fogo, para mostrar às pessoas que são os tais. Mas aqui Deus deixa bem claro, e tudo provém de Deus, disse Paulo com a mente iluminada. Não foi com a mente de homem não, de Lucas, de Mateus, de João, de Pedro, de Tiago, não. Foi com a mente iluminada pelo Espírito de Deus. Ele disse, ó, e tudo isso provém de Deus. Tudo isso o quê? O que Ele fez por você, irmão. Olha só, só pegar os textos anteriores. Tu é uma nova criatura. Quem está em Cristo é uma nova, provém de Deus. Foi Deus que proveu você ser uma nova criatura. Não foi você, eu sou uma nova criatura porque eu usava bermuda, eu uso calça. Não tem nada a ver. Eu sou uma nova criatura porque eu entendo que eu vivia debaixo de regras de homem, vendido sobre a lei, e agora a graça de Deus me alcançou e tenho, portanto, a mente iluminada. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Amém? Aí ele disse que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu, não vai dar, olha, o ministério da reconciliação. Você sabe quando chega esse ministério na tua vida? Quando você entende. Enquanto não entende, não chegou esse ministério na tua vida. Você continua ainda querendo se purificar. Eu tenho para me ganhar a Deus, a Jesus, eu tenho que me purificar. Para me ganhar a Jesus, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo outro. Não, não tem nada a ver. Carne é carne. Carne veio falha e sempre vai ser falha. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Eita glória! Olha só que coisa linda. Isto é, Deus estava lá no passado, estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. E não era em Gamaliel, que era o instrutor da lei? Não, era em Cristo. Quando Cristo morreu, ressuscitou, reconciliou os que estavam fora, os que estavam sem reconciliação. Ele aproximou dele mesmo aqueles que estavam longe. Ele disse, agora não há dois povos, não há judeu, nem gentil, agora é um só. E a mente do homem reconciliada, ele se torna realmente um só povo. Em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando, eita glória, os seus pecados. Então, quando Deus resolveu reconciliar o mundo, que seja judaico, com Ele, Ele não olhou se tinha pecador, ou se não tinha pecador, simplesmente Ele reconciliou. Reconciliou os bravos, reconciliou os mansos, reconciliou os adúlteros, reconciliou os não adúlteros, reconciliou os que criam e reconciliou os que não. Ele reconciliou consigo mesmo o mundo. Ele fez isso, não é nada do homem. Você lembra que antigamente a gente pregava, olha, meus irmãos, aceite Jesus como seu Salvador. Era assim ou não era que a gente pregava? Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Só que a gente não sabia que a gente estava fazendo discípulo para quem? Para Jesus ou para o homem? Para o homem. Nós fazíamos discípulo para o homem. E aí disse Jesus, fariseus hipócritas, que percorre o mundo inteiro, fazendo prosélito. Você sabe o que é prosélito? Discípulo. Tornando essas pessoas merecedoras 2 vezes mais no fogo do inferno do que eles próprios. As pessoas ficavam atormentadas com o que era anunciado. E hoje, até para você chegar para as pessoas e tirar elas das trevas, há um combate muito grande. Elas não, as que te respeitavam, não dão crédito a você mais, porque elas preferem se sentir pecadoras do que acreditar no Evangelho que a Paulo foi confiado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.
meu irmão Leito Cardoso, minha irmã Thelma Martins, graça e paz. Então é isso, aí ele nos reconciliou consigo mesmo, né? Em Cristo ele reconciliou o mundo, não imputando o pecado. Quem era pecador, quem não era, simplesmente ele não imputou, ele só quis reconciliar, e pôs em nós, disse o apóstolo Paulo, a palavra da reconciliação. Você só recebe essa palavra quando você entende, senão apenas você só sabe ler e fazer o que o teu pastor ensina, só isso, amém? E para encerrar, 2 versículos apenas, diz o seguinte, Paulo, escrevendo à igreja de Roma, no capítulo 4, verso 25, Paulo diz o seguinte, o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justiça. Olha só, aí disse Paulo à igreja da Galácia, aos Gálatas, capítulo 2, verso 20, Paulo disse o seguinte, estou crucificado com Cristo, e agora, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Isso disse Paulo. Ele continuou falando, e o resto do tempo que eu vivo nessa carne, olha só, disse Paulo, o resto do tempo que eu vivo nessa carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo. Amém? Por amor a você, por amor aos judeus, por amor à humanidade, por amor a todos, ele simplesmente quis reconciliar, ele quis fazer o que a homem nenhum era capaz de ser feito. Jesus foi o único que fez. Amém, amém, irmão, é isso mesmo, irmão. E não sabiam que antes da criação do mundo Deus já havia nos escolhido. É verdade, irmão, é verdade, para sermos dele. Essa é uma grande observação, porque Jesus te reconciliou, não é para você fazer ser de ninguém. Jesus te reconciliou para que você tenha consciência que você pertence a ele. Amém? Não é o corpo físico. Quem é que sabe a quem o corpo físico pertence? Você que está aí, nos acompanhando aí, através dessa live, você sabe dizer a quem o corpo físico pertence? Você que está nos acompanhando, coloca aí no Facebook, né? Coloca aí na mensagem aí, mas eu vou de antemão dizer para você, citar para você, louvado seja o nome do Senhor, Eclesiastes 12:7, está lá bem claro. Amém, meu irmão Jair? O corpo pertence ao pó. O corpo físico pertence ao pó. Não pertence à igreja, não pertence a ninguém. Pertence ao pó. Veio do pó e ao pó vai voltar também. Moisés falou lá no começo, capítulo 6, verso 19. Bom, ele disse aqui o seguinte, continuou aqui falando. Foi o que João falou, que eu citei, né? João era uma bênção de Deus. Não era mais que Pedro, né? Pedro dispensava comentário. Eu trabalho demais a Jesus. Até citamos, conversando hoje com o irmão Manuel e a irmã Maria, e a gente falou a respeito justamente de Pedro. Foi um dos irmãos. Se Pedro fosse hoje, nos dias de hoje, um religioso, todos diziam que Pedro ia para o inferno. Por quê? Eles fariam isso? Bem fácil. Pedro negou a Jesus 3 vezes. Pedro foi chamado de Satanás por Jesus. Jesus perguntou, Pedro, tu me ama? Ele disse, amo, Senhor. 3. Era incrível o trabalho que deu Pedro. Se Pedro hoje fizesse parte de uma religião, ele dizia, tu vai para o inferno se tu não se converter. E o próprio Jesus disse, Pedro, tu quando se converter, será uma bênção. Pedro deu muito trabalho. Então, o próprio sistema religioso hoje, Pedro hoje seria destruído, né?
Louvado seja o nome do Senhor. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pedro também já foi perguntar isso, se era digno de dar imposto, né? Não é isso? Isso aí, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, eu quero agradecer a todos os irmãos aí. Espero que vocês tenham entendido que o Evangelho de Cristo foi confiado ao nosso querido irmão, apóstolo Paulo, né? É maravilhoso nós termos o entendimento, o conhecimento dessa história tão maravilhosa, né? Louvado seja o nome do Senhor, em que sempre Paulo sempre teve a noção do que realmente a ele tinha, a noção do que a ele tinha sido confiado. Amém? Então, meus irmãos, quero agradecer a vocês que estão nos acompanhando aqui, nosso irmão Deilton Cardoso, nossa irmã Thelma Martins, nosso irmão José Simon, nossos irmãos aí que irão assistir a gravação pelo YouTube. Nosso agradecimento a todos vocês, irmãos aí no Rio de Janeiro. Quero agradecer nosso querido irmão baterista, meu irmão Daniel, que nos ajudou nesse domingo abençoado, fazendo aqui o som conosco, fazendo louvor. Quero agradecer e que o Senhor continue abençoando ele grandemente pela disponibilidade que ele teve de vir aqui e nos ajudar nessa tarde de domingo. Aos irmãos que aqui estão presentes, que o Senhor vos guarde sempre, leve para os seus lares a paz e segurança que trouxe. E os que estão acompanhando, que tenham também uma semana abençoada, em nome de Jesus. Nossos irmãos aí em Jabotão dos Guararapes, que os irmãos, nossos queridos irmãos alagoanos aí, principalmente da cidade lá de Alagoas, né, que estão sofrendo muito com as águas, né, que invadiram suas casas. Que o Senhor Jesus continue cuidando de vocês, né, e alimentando, né, que os irmãos até mandou uma mensagem para mim que estão fazendo lá uma ajuda coletiva para que os irmãos não tenham necessidade. Dizer para vocês que o irmão Everaldo Silva aí, que é ministro de Deus aí em Alagoas, Jacuípe, Alagoas, tem meu número e precisando da minha ajuda, estou disposto também para ajudar meus queridos irmãos aí em Alagoas. Um abraço aos irmãos do Rio de Janeiro aí que nos acompanham, meu irmão Deilton Cardoso e os demais irmãos, meu irmão Geraldo Moraes, que eu estive conversando com ele esses dias, meu irmão Elson Jesus, da Bahia também, que a gente teve aí um dedo de prosa, como diz aí, né? Jesus continue guardando toda a igreja aí em Salvador, Bahia. Agradecer ao Senhor por tudo que Ele falou nessa tarde, que eu só expressei, mas quem encheu minha boca foi o próprio Cristo. Agradecer demais o Espírito Santo de Deus que tem nos capacitado e pedir a Ele que continue nos capacitando. Oremos ao Senhor agradecendo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos agradecidos, Senhor, por tudo que o Senhor falou nessa tarde. Enchesse, Senhor, nossa mente, nosso coração com o Teu Evangelho esse que transformou não apenas a nossa vida física, mas transformou a nossa mente, nos desse uma nova visão, abrisse, Senhor, o nosso entendimento e colocasse a Tua palavra, o Teu Evangelho, e que esse Evangelho, Senhor, corra pelo mundo inteiro, para que mais pessoas, Senhor, saiam da prisão que vive debaixo de julgos de homem, Senhor. E o Senhor conhece o coração de cada um deles, e eu tenho certeza, como diz a Tua palavra, o Senhor irá ter misericórdia deles, assim como tivesse, Senhor Jesus, de cada um de nós, que ouvimos o Teu Evangelho e nos alegramos e recebemos de todo o coração. Por isso eu te agradeço, Jesus, por cada palavra que falasse nessa tarde, cada irmão que trouxesse para ouvir, cada irmão que levasse, Senhor, a assistir através das redes sociais com a Tua palavra e o Teu Evangelho. Continua nos guardando, nos dando vitória, porque em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Amém. E graças a Deus.